Olá, pessoal, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais essa conversa da quarta edição do Festival Live Mundi. É a primeira em formato digital. Bom, o Live Mundi nasceu em 2016 para sempre trazer conteúdos relacionados à sustentabilidade e regeneração do nosso planeta. E, desde lá, a gente entende que a educação é um tema fundamental e tangencia todas as edições do nosso festival. E, desde 2016, então, a gente conta com um grande parceiro, que é o Instituto Alana, que nos apoia nessa proposta de trazer informações a respeito da educação e temas relacionados à criança e relacionados a novos saberes conectados à criança e à infância. Bom, hoje a gente vai falar sobre criança e natureza no isolamento e no futuro. E quem vai estar aqui com a gente para mediar essa mesa é a Laís Fleury, e temos convidados também ex-palestrantes do Live Mundi. A Laís também foi palestrante do Live Mundi, mediadora, e mais uma vez mediadora aqui, o Daniel Becker e a Ana Carol Tomé. A Laís Fleury é mãe da Alicia e Lia, cofundadora da Associação Vagalume, é reconhecida como empreendedora social pela Choca desde 2003. Desde 2015, coordena o programa Criança e Natureza do Instituto Alana, é membro do Conselho de Líderes da International School Ground Alliance e pós-graduada no tema A Vez e a Voz das Crianças, Escuta Antropológica e Poética das Infâncias. Então, com vocês, essa mesa que é muito importante para nós, pais de crianças e o futuro no nosso planeta. Organização que tem como missão honrar a infância, e o programa Criança e Natureza ele tem como missão favorecer o acesso e o contato direto de todas as crianças com a natureza, como uma inovação urbana e social para o bem-estar da infância e do planeta. Então, o nosso papo de hoje tem como objetivo trazer a reflexão do que é essencial para as nossas crianças, né? A gente está numa época muito diferente, né? Numa época, talvez a gente esteja vivendo um dos maiores desafios que a nossa sociedade contemporânea já presenciou, que é a questão da pandemia, né? E a pandemia, por um lado, por mais desafiante que ela seja, ela trouxe uma oportunidade de reflexão também, né? Assim, uma oportunidade para a gente pensar, quem sabe rever, revisitar como é que está sendo construídas as nossas cidades, construídas e planejadas, como que estão as nossas escolas, né? Acho que é uma oportunidade incrível de repensar as escolas também, repensar a educação. E ela tem nos feito sentir com o corpo a falta desse contato com a natureza. Agora que todos nós estamos passando por esse confinamento, né, por esse isolamento social, como a gente sente falta de estar lá fora, né? Como a gente sente falta de estar em contato com a natureza. E, além disso, ela também escancarou mais uma faceta da desigualdade social, o fato de que muitas meninas e meninos não têm acesso equitativo à natureza. Então, de fato, ela tem trazido muitas reflexões, e é por isso que eu quero trazer dois convidados aqui muito especiais, que são grandes companheiros de jornada, porque são
ativistas obsessivos, né, com essa bandeira de crianças já para o lado de fora. Então, eu queria então começar convidando o meu grande amigo Daniel Becker, é pediatra e sanitarista, mestre em saúde pública pela Fiocruz, com longa experiência no Brasil e no mundo, trabalhando com Médicos Sem Fronteiras, empresas, fundações, Unicef e Organização Mundial da Saúde. Trabalhou por anos em saúde de comunidades populares no CEDAPES e foi um dos criadores do Saúde da Família. Daniel é ativista do contato da criança e família com a natureza e da justiça ambiental. Ele mesmo disse que essa é a grande bandeira dele. E ele é pioneiro da pediatria integral no Brasil, uma prática que amplia o olhar e o cuidado para promover o desenvolvimento pleno e o bem-estar da criança e sua família. Então, bem-vindo, Daniel. Prazer enorme estar aqui com você em mais um bate-papo para a gente conversar aí da importância do contato da criança com a natureza. E agora a minha segunda convidada é a Ana Carol Tomé, pedagoga, especialista em educação lúdica, psicomotricidade e educação inclusiva, professora da rede pública, atuando no programa de inclusão escolar, idealizou e coordena o programa Ser Criança é Natural, do Instituto Roman, desde 2013. Trabalhou em escolas da floresta no Reino Unido e pesquisa iniciativas que relacionem educação e natureza pelo mundo. Estuda abordagem Pickler e desenvolvimento infantil. Professora por profissão, educadora de coração, brincante desde o nascimento, acredita no poder da infância e que o mundo pode ser melhor. Então, bem-vindo vocês, uma alegria estar aqui. Eu gostaria, então, de começar o nosso bate-papo, de convidá-los para a gente olhar as infâncias, né? Como que as crianças estão antes, durante e como que elas tendem a estar nesse pós-pandemia. Eu acho que a pandemia está sendo um marco na nossa vida. E, de fato, a gente pode colocá-la como um marco para a gente analisar como é que estava antes, como é que está sendo agora e como que pode ser depois, né? Então, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para vocês é como que vocês analisam a infância antes da pandemia? Será que as crianças já viviam algum tipo de confinamento, né? Mesmo agora estamos todos num confinamento, no isolamento social, mas será que antes da pandemia elas já experienciavam algum tipo de confinamento? E por que vocês, dois ativistas que trabalham em áreas diferentes, escolheram com essa mesma bandeira de crianças já para fora? Então, quem quiser responder primeiro, fiquem à vontade aí. Quem vai, Daniel? Posso ir eu? Pode começar, Ana Carol, pode começar. Então tá bom, obrigada, Laís. É sempre bom estar com você, com o Daniel. Queria agradecer ao Live Mundi pelo convite. Uma alegria estar aqui. E com certeza, né, Laís, assim, muitas crianças já antes da pandemia já viviam numa situação assim de isolamento, né, de não ter acesso ao lado de fora, de ficar muito tempo em frente a telas. A gente bom, você mesma já acabou de falar aí sobre essa desigualdade que a gente tem no Brasil, né, então, muitas crianças estão cada vez vivendo em espaços menores, com menos acesso à área externa. E muitas vezes também quem tem esse acesso à área externa, que valor que dá para isso? Eu acho que tem muitas situações que a gente precisa olhar e com certeza eu acredito que a pandemia, esse momento que a gente precisou ficar dentro, né? Que eu ir para fora ou não deixou de ser uma escolha, né? Passou a ser você não vai, quase que uma regra, né? Não vamos para fora. Com certeza, isso revelou a importância disso, né? E de uma bandeira que nós três aí já estamos há algum tempo falando, vamos para fora, destacou aí a importância disso, né? E com certeza, eu espero que aí, mais para frente, a gente reverbere essas reflexões que a gente está tendo. Um dos motivos pelos quais eu tenho levantado essa bandeira, porque eu também sou professora de escola pública, e essa é uma reclamação, é um comentário que é frequente quando eu estou lá na minha sala de aula
E as famílias vêm conversar comigo. Então, com muita frequência eu recebo comentários do tipo, ai, não é para sair com meu filho para brincar lá fora, porque tá tomando muito vento. Ai, minha filha não pode brincar com água para não ficar resfriada. Isso, quando eu comecei a pesquisar esse tema assim, mais a fundo em 2010, parece que junto com isso as famílias começaram a aumentar esse número de comentários, né, na minha turma. E aí eu comecei a pensar, mas será que essas famílias, né, essa criança, ela tá ficando doente porque ela toma vento ou porque ela não toma vento? Porque ela brinca com água ou porque ela não brinca com água? E aí eu, junto com a Rita Mendonça, né, ela foi minha orientadora aí num trabalho que eu escrevi, e nesse trabalho eu escrevi sobre essa relação entre criança e natureza, sobre os benefícios que existem quando a gente cresce junto, né, nessa relação, e o que acontece quando a gente não cresce nessa relação. E quando terminou o trabalho, aí no final de 2011, se eu guardasse ele na biblioteca e não fizesse nada para que essa relação acontecesse, eu senti que eu estaria sendo omissa, né? E aí, então, desde então, o Ser Criança Natural nasceu. Desde 2013, eu tenho promovido ações para adultos que estão com as crianças, né? Para fazer essa relação entre criança e natureza acontecer, sempre num diálogo com esses adultos, que são educadores e famílias, principalmente. Bacana, Ana Carol. E você, Daniel, o que você me conta? Como que você analisa, né? Como é que você acha que as crianças, mesmo antes da pandemia, já sofriam algum tipo de confinamento? Como é que você vê a infância até então? Bom, boa tarde, Laís. Boa tarde, Ana. Boa tarde a todo mundo que está nos assistindo. Eu tive um pânico aqui, porque eu estava ouvindo nada no começo. Eu saí, entrei, e aí eu comecei a escutar, felizmente. Então, eu perdi um pouquinho da fala da Ana, mas eu consegui, acho que ouvir a maior parte. E perdi uma parte da tua introdução, mas acho que você estava só fazendo aquelas apresentações iniciais, né? Então, bom, prazer estar aqui. Laís é minha parceira de longa data, a Ana Carol também, já fizemos coisas juntos, né? Então somos aí um grupo de ativistas mesmo por esse tema, que, na minha opinião, é um tema fundamental para não só a infância, mas para a humanidade. Eu, como pediatra, já vinha notando muitas vezes efeitos dessa falta de contato da criança com a natureza, né? E as pesquisas mostravam uma escassez desse contato, né? Com a vida urbana, nós nascemos como espécie, nós somos descendentes de primatas, somos caçadores-coletores, nós passamos o dia inteiro, originalmente, ao ar livre, né? E nós só íamos para as cavernas no final do dia, no anoitecer, para se proteger, para nos protegermos dos predadores e frio, enfim. E a gente inverteu essa relação depois do advento da civilização, ficamos cada vez mais dentro de quatro paredes, confinados, e essa relação com a natureza vem se escasseando, especialmente, é claro, nos últimos anos, com a vida moderna, quando, especialmente, a criança, ela é capaz de passar um dia inteiro sem estar ao ar livre, sem respirar ar natural, só respirando ar de ambientes internos, que é um ar bem mais, aliás, é uma coisa que a gente tem que entender, bem mais poluído que o ar da paisagem aberta. Ela é capaz de passar o dia inteiro sem ver um objeto natural, sem ver uma coisa viva, sem tocar numa coisa viva. Então, nós temos uma situação de alijamento completo da natureza para a criança. Em muitos casos, eu diria talvez na maioria, né? E em termos de relação com o ambiente externo, essa relação está se escasseando cada vez mais. Nós vivemos um tempo onde temos, especialmente num país como o nosso, um país violento, de cidades
desiguais, com trânsito caótico, com medos, né, medos de violência e de sequestros e de tiroteios e tal. E nós vivemos, então, especialmente nas comunidades periféricas, né, apesar de que há muito mais violência, nas comunidades ricas há mais percepção de violência, então as pessoas elas ficam em casa também por medo e não deixam os filhos sair por medo, e também porque os pais trabalham até tarde, o pai e mãe trabalham, enfim, em todas as classes, às vezes os casais não têm tempo de passar com as crianças, terceirizam, seja para uma creche, seja para uma escola, seja para uma empregada ou para um cuidador contratado ou da família, e muitas vezes as pessoas não têm medo também de ir para a rua e acaba passando um tempo muito, muito, muito curto na rua. Então isso limitando cada vez mais o contato da criança com a natureza, isso vai aí sim deixando a sua, digamos assim, a sua consequência na saúde da criança, na saúde física, na saúde mental, na saúde emocional e na saúde espiritual dessa criança. Isso faz com que ela tenda a estar mais conectada em telas. Isso também tem uma série de consequências extremamente nocivas, que a gente pode detalhar mais tarde. Uma delas é o contato com a publicidade e a exacerbação do consumo, da futilidade, do consumismo. Ela vai ficar sedentária, ela vai ficar com o cérebro pouco criativo, pouco distraído, mais distraído, menos focado. Ela vai deixar de ter contato com outras crianças, ela fica emparedada em casa, muitas vezes sozinha, se ela não tem um irmão. Enfim, é claro que isso se agravou enormemente na pandemia, né? E talvez, aí, Laís, eu acho que a gente tem um efeito colateral do coronavírus que é muito interessante, que é pela impossibilidade, pela proibição que nós tivemos de ter contato com a vida externa, nós começamos a valorizar mais essa vida. Eu acho que tanto as crianças como os adultos perceberam que isso faz falta. E é incrível que a gente tenha, como ativistas, tenhamos que falar do óbvio. Nós somos seres da natureza, a natureza está em nós. Né? Se eu pedir para vocês que estão nos ouvindo, fechar os olhos por 10 segundos, imaginarem, vamos fazer a experiência, fechem, eu sempre faço essa brincadeira. Fechem os olhos por 10 segundos e imaginem uma cena. Crianças felizes e saudáveis. Visualizem essa cena, 10 segundos de olhos fechados. Crianças felizes e saudáveis. Eu tenho certeza que ninguém viu uma criança olhando para um tablet, ninguém viu uma criança fazendo dever de casa. Quase todo mundo deve ter visto crianças correndo num gramado, num parque, numa praça, num balanço, numa praia, né, fazendo jogos, enfim, brincando na natureza. E essa é a essência da infância, gente. A essência da infância é o brincar livre na natureza. Nós tivemos aí a oportunidade de fazer uma publicação para a Sociedade de Pediatria, Brasileira de Pediatria, com o Instituto Alana, que foi bem legal, recomendando aos pediatras que prescrevam esse contato com a natureza e o brincar livre. Então, a pandemia, só finalizando a pandemia, ela nos trouxe essa consciência mais aguda de que isso é absolutamente crucial para a nossa vida, para nossas necessidades biológicas. Essa biofilia faz parte de quem nós somos, e o alijamento, o afastamento da natureza nos faz mal, nos faz adoecer. Assim como a reaproximação, ela é curativa, é quase uma panaceia para a criança, e acredito que para o adulto também, e há evidências científicas fartas para demonstrar isso. Acho que a gente pode dizer, então, que a pandemia, de uma certa forma, ela radicalizou um estado de confinamento que já existia, né? Que vale lembrar também que o autor americano Richard Louv, que é o autor do livro A Última Criança na Natureza, em 2005 ele cunhou esse termo, né? Que é o transtorno do déficit de natureza, que é exatamente os impactos negativos
na vida da criança, né? Não é um termo médico, mas como essa falta de contato com a natureza tem impactado de forma bastante negativa na saúde das crianças, com todos esses sintomas que o Daniel acabou de falar, né? Que é a questão do sono, a questão, né, da tendência de aumento de peso, enfim. Então, se isso já foi diagnosticado, isso já é uma situação que já foi diagnosticada desde 2005, e eu acho que agora, durante a pandemia, ela ainda se radicalizou ainda mais, né? E daí eu pergunto para vocês, então, agora, olhando para esse momento atual agora, como que vocês avaliam as crianças? Vocês acham que, de alguma forma, elas estão conseguindo manter algum tipo de contato com a natureza? Como que vocês têm percebido as crianças nesse período agora de isolamento social? Quer começar, Pode falar. Carol? Pode Posso falar, começar? Ana. Pode. Eu queria só, antes, só fazer um comentário em cima da fala do Daniel anteriormente. Daniel, sabe que uma das perguntas que eu mais recebo aqui no Ser Criança Natural é qual é a idade mínima para brincar com a natureza, né? E eu acho que essa pergunta... Não está errada essa pergunta, né? Na verdade, você não deveria me perguntar qual é a idade mínima para uma criança ficar do lado de dentro, com janela fechada, né? Em frente a um tablet, com luz artificial, brinquedos de plástico, né? Então, acho que isso tem muito do que o Daniel trouxe agora. E agora, nesse momento da pandemia, eu acho que isso que vocês trouxeram, assim, de escancarou que precisamos dessa relação, né? Eu tenho recebido muitos pedidos, assim, de orientação, de provocação. As provocações que eu tenho feito na página do Ser Criança Natural, eu tenho tido muita devolutiva, assim, que tem ajudado pessoas que, por exemplo, estão num apartamento pequeno, que não tem uma vista, né? Mas como é que a gente pode ter acesso à natureza nesses tempos? Tem sido uma provocação que eu tenho trazido nas redes sociais. Né? Como é que a gente pode fazer isso? Como é que a gente pode olhar pela janela? Abrir as janelas é um mínimo que a gente pode fazer. E com certeza esses espaços agora que as crianças têm acesso, com certeza deu aí uma visibilidade maior para o que é ter um quintal, o privilégio que é a gente ter um quintal, o privilégio que é a gente ter uma janela com vista, né? O privilégio que é a gente ter uma sacada que bate sol, e tantos privilégios que a gente tem nesse espaço. Mas eu acredito que o que eu tenho recebido, assim, de comentários das pessoas o quanto o conteúdo que eu tenho produzido tem ajudado nesse sentido, assim, de encontrar a natureza em casa, né, de exercitar e trazer mais vida para casa, de olhar mais pela janela, porque com certeza isso é um super desafio, né, e que com certeza está fazendo muita falta, né, o que a gente tem visto agora, esse momento aí de reencontro das crianças com a natureza, que em muitos lugares os parques já estão sendo liberados, e que eu tenho visto também que tem mudado a escolha, né? As pessoas estão preferindo ir a praças, ir a parques, agora nesse momento de retorno. E eu acredito que as pessoas estão sentindo falta disso, né? Sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. Acho que estamos juntos aí com a Ana Carol, com essa percepção. Só assim, respondendo ao que você colocou no comecinho, né? Você tem toda a razão. Não há idade para a gente ir para fora. Eu recomendo que os bebês vão para fora logo depois que saem da maternidade. Não tem o menor problema. Tem gente que tem que ficar esperando 3 meses... porque tem que tomar uma vacina de meningite ou de tuberculose. A gente não pega tuberculose saindo na rua, gente, indo para um parque, passeando na calçada, na beira do mar, ou numa área arborizada. Pode ir tranquilo. O que os pediatras estão percebendo, eu estou numa discussão bastante engajada nesse momento, sobre o retorno da escola, inclusive, o que a gente está percebendo é que as crianças que foram poupadas pela pandemia, do ponto de vista da doença, felizmente, né, nós não tivemos quase casos graves em criança, tivemos
raríssimos casos mais graves, a grande maioria das crianças, diferente, por exemplo, se fosse uma epidemia de gripe, de influenza, que aí sim é um vírus que afeta muito mais as crianças, onde elas são parte do mecanismo de transmissão de forma muito importante, o coronavírus poupa as crianças, do ponto de vista da doença. Agora, a quarentena e o fechamento, o lockdown aí das escolas, que são, por incrível que pareça, as últimas entidades, as últimas instituições que ainda restam fechadas, está tudo aberto, né? Festa de casamento, parquinho de shopping está aberto, mas as escolas estão fechadas. Em alguns lugares, os parques públicos ainda estão fechados, por incrível que pareça, né? Então, o que acontece? As pessoas continuam com medo de levar as crianças para fora. E as crianças, como os pediatras estavam notando, vinha dizendo, estão sofrendo terrivelmente. Estão tendo muitos sinais de sofrimento físico e psíquico. Então, tem inúmeros sintomas relacionados ao corpo e também ao emocional, que as crianças estão demonstrando agora de uma forma muito eloquente, que elas estão sofrendo pela falta do ar livre, do contato com a natureza, estão sofrendo pela falta de contato com amigos, com o brincar coletivo, com a interação com seus pares, estão sentindo a falta, claro, também da interação com seus familiares, seus avós e tal, e estão sentindo muita falta da escola. A escola não é um lugar apenas de aprendizado formal, é um lugar de interação, de encontro, de afeto, de brincadeira, de aprendizado de habilidades sociais, de acolhimento, muitas vezes de proteção, de segurança alimentar para as crianças mais pobres, de segurança emocional para crianças que vivem em lares com conflito, com abuso, de segurança inclusive pessoal, né? A escola muitas vezes é a ponta de um sistema de proteção social da criança. Então, a gente não pode mais negligenciar essa questão. Uma das maneiras que a gente está, isso a gente vai falar já na próxima, mais tarde um pouquinho, né? Mas uma das maneiras que a gente tem de retomar a vida mais seguras nesse, digamos, final, espero que seja o final dessa pandemia, é através justamente do ar livre, né? A gente sabe hoje em dia, isso é uma coisa que muita gente talvez não tenha ainda escutado, que a transmissão mais, digamos, mais importante do coronavírus é através do spray, do aerosol, perdão, do aerosol, spray é outra coisa. O aerosol é como se fosse fumaça de cigarro. A gente acha que era só pelas gotículas que vinham com a tosse, com a fala, mas além das gotículas tem uma outra forma de transmissão que é o aerosol, que é como se fosse uma fumaça que se difunde no ar quando a gente fala, e ela permanece em suspensão. Por isso, a gente tem que pensar na transmissão como se fosse fumaça de cigarro. Vamos imaginar fumaça de cigarro. Então, se você está num ambiente fechado, por mais que ele seja amplo e até ventilado, se você tem uma pessoa fumando, você vai acabar sentindo aquele cheirinho de fumaça, né? Aquilo vai te incomodar. É claro, se for bem ventilado, esse cheirinho vai ser muito pouco, vai ser provavelmente pouco incômodo, portanto pouco infectante. Agora, se você vai para o ar livre, se tiver uma pessoa fumando, você não vai sentir nada, porque a mesmo que ela esteja 2, 3 metros de você, o ar livre ele tem essa capacidade de difundir o aerosol muito rapidamente. Então ele se dissolve e a gente não tem contato com o vírus numa forma que seja infectante. Então o risco de contaminação ao ar livre é muito baixo. Então, gente, é hora de não só mais... A Ana Carol tem toda a razão, tem muita gente que buscou em casa recursos para oferecer natureza para as crianças através de plantas, de vasinhos de plantas, de materiais naturais, de pedra, de cachorrinhos, de gatos, enfim, de passarinhos, de animais também, de contato com o que a gente tem de natureza através das janelas, vendo as nuvens e olhando os passarinhos e tal. Isso vale também, mas agora nós não precisamos mais disso. Qualquer família pode sair com as suas crianças, com todo o cuidado, os adultos usando máscaras, crianças acima de 4, 5 anos já podem usar máscaras, aquelas que conseguem, tem algumas que têm muita dificuldade, a gente tem que respeitar, não se aproximando de aglomerações, não chegando muito perto de pessoas, mas usufruir justamente do ar livre dos espaços naturais, que é
o lugar onde a criança vai ser mais feliz, onde ela vai se recuperar desses sintomas todos. Então, isso a gente está vendo de uma forma muito impressionante. A gente ouve as famílias falarem, não, porque ele estava fazendo xixi na calça, estava super irritado, estava birrento, e estava tendo dor de cabeça toda hora, dor de barriga, diarreia, prisão de ventre, não sei o que, um monte de sintomas. Voltou de uma viagem de fim de semana que eles conseguiram ir lá para uma casinha da família, um sítio, não sei o quê, passa tudo. A criança fica ótima, é zerada. Isso é impressionante como a gente está vendo na prática, Laís. Os efeitos curativos da natureza diretamente na criança, né? E os efeitos também nocivos da falta desse contato. Então, isso fica muito evidente. Então, lembrem-se, gente, que a melhor forma da gente cuidar dos nossos filhos agora, nesse momento, é levá-los para a natureza. E usufruir com respeito, com cuidado, seguindo todos aqueles protocolos também de volta, troca de roupa, joga na máquina, vai tomar banho, leva álcool gel, leva máscara e tal, mas vamos sair com as crianças para as jamais para um shopping ou para um lugar fechado. Não tem sentido isso, e eu espero que esse hábito se instaure na nossa população, mas sempre para um lugar aberto, quanto menos aglomerado possível, mas oferecendo esse retorno para as crianças, que elas vão ser muito felizes. Eu vou pegar esse gancho, então, Daniel, para conversar um pouquinho sobre o retorno às aulas, né? Que eu acho que é um assunto que está sendo tão debatido agora, essa questão da reabertura das escolas, como que elas, enfim, como que vai ser esse processo. E daí queria até dar luz a um documento, que inclusive vocês dois são signatários junto conosco, né? Do programa Criança e Natureza, que é um documento que fala exatamente sobre a aprendizagem ao ar livre como sugestão aos protocolos de planejamento de retorno às aulas. Foi um documento que a gente escreveu com a colaboração também da Sociedade Brasileira de Pediatria, do Centro de Referência de Educação Integral, do Instituto Brasileiro de Arquitetos, ou seja, diferentes áreas, né, da educação, da cidade, da saúde, realmente validando essa oportunidade de que a gente tem agora de aproveitar os espaços ao ar livre, exatamente nesse retorno às aulas, nesse protocolo de planejamento, exatamente por fazer essa leitura de que as crianças agora que estão nesse estado de confinamento, de isolamento social, como elas precisam de um acolhimento emocional e físico, e a natureza e os ambientes ao ar livre são simplesmente muito acolhedores nesse sentido, os benefícios que a natureza traz para o desenvolvimento integral da criança, e como o Daniel mesmo já refrisou, o quanto os espaços ao ar livre eles diminuem o risco de contaminação. Então, eu queria perguntar, por exemplo, para você, Ana Carol, se você tem visto isso, né? Assim, se você tem percebido nessa retomada das escolas, de reabertura das escolas, que de fato elas estão se planejando para utilizar as áreas verdes, para colocar, né, dentro de seus protocolos esse usufruto das escolas, né, das áreas verdes, em escolas tanto da rede pública quanto da rede privada. E como que fica essa questão também? Como é que a gente endereça essa desigualdade de acesso à natureza aqui no Brasil? Porque nós, infelizmente, somos uma sociedade que tem uma desigualdade social muito grande, e agora, nessa pandemia, a gente conseguiu, isso foi uma das facetas também que escancarou essa dificuldade, essa desigualdade de acesso à natureza. Então, queria perguntar para você o que você tem visto, né, assim, das escolas públicas e privadas, se de fato elas estão adotando esse protocolo de utilizar mais na rotina das crianças a questão do espaço ao ar livre. Nossa, nisso eu estou muito feliz, inclusive, com as escolas que eu tenho acompanhado, né? Claro, não tenho acesso a todas as escolas do Brasil, mas eu tenho visto muitas escolas buscando o ar livre como uma alternativa, mas como uma alternativa valiosa, assim, né? Como é que esse espaço que antes a gente não dava importância, como é que agora ele é prioridade, né? E fazendo investimentos nesse lugar, tanto investimento de tornar ele mais acessível, quanto um investimento da equipe, né, da escola, de ter um olhar para esse lugar, para essa área externa, e que possibilidades podem acontecer ali, né? Porque eu trabalho como formadora de professores também e tenho acompanhado aí escolas públicas e privadas ao redor do Brasil.
E também sou professora de escola pública e sei que existem escolas com contextos completamente diferentes, né? A gente tem desde a escola que tem uma área ao ar livre imensa, a escola que é concreto, né? Para cima, para baixo, no chão, teto, com janelas pequenas, pouco acesso à luz natural. A gente tem muitas escolas em muitos contextos diferentes, e aí vem essa questão da desigualdade também, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem, por exemplo, escolas que têm uma área natural imensa e que até então, antes da pandemia, não usava, né? Era só no horário do parque das crianças, que as crianças tinham acesso a esse espaço. E não se olhava para esse lugar como uma possibilidade de aprendizagem em outros momentos, né? Como uma boa escolha para a gente estar e aprender, né? É muito importante a gente olhar para esses lugares da escola como lugares de aprendizagem. Já tem algum tempo que os documentos atuais, por exemplo, da educação infantil, eles deixaram de chamar a sala de aula de sala de aula, né? Agora ela chama sala de referência. A gente encontra isso nos documentos oficiais. Porque não tem que ser um espaço onde a aprendizagem acontece exclusivamente ali. Mas é um lugar de referência, onde as crianças guardam os pertences, onde ela encontra as coisas que ela precisa, onde ela se sente acolhida num momento de encontro com o grupo, mas que não é o lugar de exclusiva aprendizagem. E como acho que a grande provocação agora é a gente olhar para esses espaços da escola. Quais são esses espaços, né? Porque muitas vezes também tem espaço, né, área natural na escola e ela não é usada. Então, como é que eu começo a enxergar essa possibilidade? Como é que eu consigo enxergar que essa área existe na escola? Porque às vezes é um jardim na área da entrada que não é acessível para as crianças e que pode ser acessível. É um quintal que não tinha tanta visibilidade, não tinha tanto cuidado. Eu já trabalhei numa escola que tinha um corredorzinho gramado e que no final do ano, depois da gente brincar tanto, as crianças estavam chamando aquele corredor de floresta, né? Então é a gente encontrando essas possibilidades para fazer essa área externa, essas áreas naturais serem a prioridade da escola. Como é que a gente encontra as grandes possibilidades de aprendizagem ali? Né? Eu acredito muito que a escola é o lugar onde a gente aprende sobre o mundo, e não dá para a gente fazer isso não se relacionando com ele, né? E a gente, desse lado de fora, é o lugar que a gente está num contato mais genuíno. A gente está num contato de fato com esse lugar original. Então, eu acredito muito que esse agora é um processo que a gente tem que dar essa visibilidade para esses espaços externos e ir para além de questões sanitárias, né? Porque logo que começou a pandemia, por exemplo, eu fui procurada por um grupo de pessoas que falou assim: Ana Carol, você não acha que a gente pode retomar as aulas? É só a gente pegar a sala de aula e a gente colocar do lado de fora. Mas, assim, a imagem que ela trouxe de sala de aula é a gente continuar, né? As carteiras uma atrás da outra, a professora, a gente só tira as paredes, né? E o estar do lado de fora, o estar ao ar livre com a natureza, ele dá muito mais possibilidades de relação, de experimentação, de investigação, de estar pulsando junto com a vida, né? Então a gente precisa olhar para esse lugar. E eu gostaria muito que isso fosse política pública, né? Quem construísse escola, quem fossem os responsáveis para a escola, ou na hora de uma reforma mesmo de uma escola, que se priorizasse esse acesso às áreas externas, esse chão gramado, esse chão de terra, um tanque de areia, né? Possibilidades de brincar ao ar livre com a natureza para as crianças. Só que enquanto isso não vira uma política pública, eu acho que a gente fazer o que é melhor e o que está ao nosso alcance para ir dando visibilidade para essa importância é um caminho que a gente tem, né? A gente encontrando e agindo mesmo. Então, eu encontrar os espaços externos e aí quando vier uma demanda de fora falando, a gente vai construir mais uma sala, não, peraí, né? Eu uso esse espaço é de uso das crianças, é muito valioso para o desenvolvimento delas, então eu não vou
permitir que seja construída mais uma sala fechada, né? Eu vou dar visibilidade para um gramado, eu vou dar visibilidade para uma área ao ar livre. E eu acredito muito que a gente precisa ter esse olhar, a gente precisa ter essa sensibilidade de ir encontrando essas possibilidades na escola. E aí, é claro, a gente tem movimentos... Eu tenho acompanhado movimentos da escola pública muito no sentido de formação da equipe, de olhar para esse lugar que a gente está, de ir fazendo trocas entre os pares da escola, validando que boas práticas a gente já tem ao ar livre, né? O que a gente já sabe? O que a gente precisa aprender para estar cada vez mais do lado de fora? E das escolas particulares, das escolas privadas, eu tenho visto muito investimento de espaço mesmo, de abrir janela, de aumentar, ampliar essa iluminação natural, essa área aberta das salas, fazer uma integração espaço externo, interno, e um investimento nesses espaços externos mesmo. Sonho que isso pudesse ser realidade nas escolas públicas também, né? Da gente olhar para esses espaços externos e internos e olhar como é que a natureza pode estar mais presente nisso, e olhar como é que isso pode ser um ponto de partida para o que a gente vai pensar para receber as crianças, né? Porque se essa relação é fundamental para o desenvolvimento das crianças, isso tem que ser considerado quando a gente olha para esses espaços. Bom, tem uma pergunta aqui feita pela Angel Card, né? Eu acho que a gente está tendo várias perguntas aqui, a gente selecionou uma aqui que está sendo direcionada para você, Daniel. Doutor Daniel, em uma entrevista, você disse que na teoria da evolução, quem sobrevive, quem permanece e floresce, não é o mais forte. É quem tem melhor capacidade adaptativa. Como você vê hoje a adaptação educacional que ainda divide alunos digitalmente incluídos e excluídos, ou tenta reproduzir as pressões por produtividade? É uma pergunta muito aguda, que revela que a gente vive num mundo extremamente injusto, especialmente num país extremamente injusto, né? Eu fico muito impressionado com a negligência que a nossa sociedade está tendo com as crianças, especialmente as crianças de escola pública. Eu considero inaceitável que a gente tenha um ano letivo inteiro tendo percorrido praticamente, tendo decorrido, e nada foi feito para as crianças da educação pública. Essa coisa de educação por WhatsApp, grupinho de WhatsApp, ou aulinha de áudio, ou aula em televisão, sinceramente, valendo, gente. Esse ano não aconteceu para essas crianças. E aconteceu sim, né, com todos os problemas e deficiências, e inclusive com todos os sintomas que as crianças tiveram de excesso de tela, para as crianças de escola privada. Algumas se viraram melhor, outras de forma mais precária, mas todas elas tiveram, especialmente no ensino fundamental e no ensino médio, tiveram acesso a algum tipo de continuidade da sua instrução, digamos assim, formal. Com toda a deficiência que isso possa representar. Mas para as crianças de escola pública, elas foram abandonadas, negligenciadas, né? E a gente está num momento em que é necessário, talvez exatamente seguindo essa linha dessa pergunta, uma adaptação, né? E eu vou muito na linha do que a Ana Carol estava falando, de que nós temos hoje clareza, né, de que o ar livre e a natureza são não apenas a melhor solução para que essas crianças tenham acesso ao encontro com atividade escolar, não necessariamente com a escola, mas com a atividade escolar de forma segura, como também, se elas forem para uma área que seja arborizada, que realmente seja natural, elas vão ter, como a Ana Carol dizia, um monte de estímulos extremamente pedagógicos. A natureza convida a exploração, convida a curiosidade, atiça a capacidade de descoberta da criança, ela vai buscar a exploração, o risco percebido, né? Esses elementos fundamentais
que trazem habilidades para a vida, que trazem foco, que trazem atenção, que trazem a vontade, o desejo de aprender, né? Coisas que muitas vezes é extinto na educação formal. Então, o que a gente pode fazer no sentido de adaptar o mundo da escola pública, já que, como a Carol estava falando, a maioria delas não tem condição de oferecer áreas abertas para os seus alunos? O que a gente poderia fazer para poder promover uma volta, pelo menos parcial, pelo menos as que mais precisam, ou daquelas que estão sofrendo mais, digamos assim, estão mais violência nas suas comunidades? Tá, voltou? Voltou, Daniel. Voltou. Teve uma pequena pausa. Como é que a gente pode oferecer uma volta segura para essas crianças e que também seja uma volta segura para os professores? Eu acho que, de novo, a gente se volta para o recurso que a natureza oferece, que o ar livre oferece. Então, a minha exortação nesse sentido é que as escolas, os gestores da educação pública nos municípios façam, e nos estados, façam convênios dentro das suas prefeituras, com a sociedade civil, com as instituições públicas, secretaria, urbanismo, de recreação, esportes, de parques e jardins, para que as crianças tenham acesso reservado e marcado às áreas verdes, às áreas abertas do município, às praças, aos parques, clubes, às igrejas que têm pátio, aos estádios esportivos, que a gente possa levar essas crianças até próximas dessas escolas, que elas possam ir a pé. Se não conseguirem a pé, que haja convênios também com transporte público, para que elas possam se deslocar, que haja água e alimento, que tem que haver mesmo, que haja possibilidade também de sombra, um grupo que possa fazer a segurança das crianças, mas esse grupo de professores, que, aliás, não querem voltar, que têm medo de voltar para dentro de escolas confinadas, vão estar seguros também ao ar livre. Então, a gente vai deixar, pelo menos, de abandonar essas crianças à sua sorte em casa, a absoluta falta de cuidado, de atenção, muitas vezes que elas estão sofrendo em casa, porque os pais estão trabalhando, né? As crianças têm pais que ambos, as crianças mais pobres, os pais geralmente são ou autônomos, ou ambulantes, ou estão em serviços essenciais e estão trabalhando, ninguém está fazendo home office, não. Então, seria uma forma da gente redimir essa negligência que a gente teve com elas o ano todo, e é claro que a gente não vai se preocupar com conteúdo. A gente vai se preocupar em trabalhar o reencontro, a celebrar esse reencontro dos professores com os alunos, dos alunos entre si, e trabalhar os conteúdos que eles viveram nesse momento. A pandemia trouxe, trabalhar as questões ligadas à ciência, ao Estado, à colaboração, à adaptação, ao SUS, à cidadania, ao meio ambiente, né, que a pandemia puxa tantas questões ambientais e tudo mais, enfim, e trabalhar até elementos formais através da natureza, para trabalhar biologia, ciências, matemática, conteúdos transversais como saúde, urbanismo, tudo através da exploração de elementos naturais. Então, eu estou escrevendo um texto sobre isso, vai para aquecer, na sexta-feira no Globo vai também aparecer essa questão, e eu espero que a gente ainda tenha tempo de resgatar um pouquinho essa perda que essas crianças tiveram e colocá-las de novo em grupo com seus amigos, em contato com seus professores de forma segura, através da exploração desses ambientes naturais. Eu acho que é uma solução que nós temos no momento. Eu acho que algumas alternativas que as escolas podem, de fato, se organizar para oferecer, para expor as crianças aos ambientes ao ar livre, é exatamente fazer uma gestão intersetorial, né? Na hora que for repensar, por exemplo, esse retorno, essa reabertura das escolas, ao invés de dialogar apenas com a educação, saúde, dialogar, né, com a Secretaria de Urbanismo ou com a Secretaria do Meio Ambiente, para fazer um mapeamento de quais são as áreas verdes disponíveis ali no entorno. Se não tiver, de repente, áreas verdes muito acessíveis, será que ali naquele território não tem algum centro cultural ou não tem algum espaço que tem um espaço ao ar livre que a escola, de fato, possa fazer uma parceria? Aí eu queria então, agora, apresentar um pouco, assim, trazer um pouco as crianças, né, para a nossa conversa aqui.
e talvez ressignificar um pouco esse olhar de será que a gente precisa viajar para tão longe, né, para ter esse contato com a natureza? Será que a escola precisa olhar para tão longe para alcançar um espaço? Tem natureza tão próxima da gente, muitas vezes a gente não percebe. Então, eu queria passar um filme onde a gente vai, então, ver as crianças brincando na natureza, naquela natureza que é possível, aquela natureza próxima, que é exatamente essa realidade da natureza das crianças que vivem no contexto urbano, né? Então, vamos assistir um filme curto e depois a gente volta para continuar o nosso bate-papo. Então, o filme, infelizmente, a gente não está conseguindo conectar com o som dele, então acho que a gente achou melhor, então, interromper. Aí eu queria, então, fazer mais uma pergunta para a Ana Carol. Queria te perguntar, Ana Carol, assim, quais são os aprendizados que a gente está tendo, então, né, com essa pandemia? Assim, quando a gente olha para frente, o que será que a gente pode deixar para trás, né? O que a gente estava fazendo que a gente pode deixar para trás? E olhando para frente, o que a gente pode incorporar? Quais foram os aprendizados nessa pandemia para o nosso... Acho que tanto para a educação, quanto também até para as próprias cidades, olhando para o contexto da cidade agora. Né? Eu acho que a gente teve muitos aprendizados, né? E eu acho que um aprendizado é justamente pensar que escolhas a gente está fazendo, né? Que escolhas que a gente está fazendo para a cidade, para as escolas, se eu sou família, né? Que escolhas que eu estou fazendo para eu estar com a criança, que mundo eu estou apresentando para essa criança. E eu acho que a gente tem que aprender, um aprendizado grande que a gente está tendo é esse valor do estar ao ar livre. Assim, eu tenho percebido muito que essas escolhas, né? Eu percebi muitas pessoas do meu entorno assim mudaram de casa ou então optaram por passar esse período de isolamento. Claro, quem teve a escolha, né? Em áreas ao ar livres, e quem agora está retornando às atividades tem optado por estar ao ar livre, parques e praças, né? E tudo isso que a gente já falou muito por aqui. E eu acredito muito que a gente precisa entender isso. E a gente conseguiu entender, os adultos conseguiram entender isso, principalmente porque a gente viveu isso, né? Acho que uma coisa é quando a gente está falando, né? Nós três aqui nos nossos trabalhos estamos falando da importância da relação com a natureza para as crianças, mas agora nós adultos vivemos isso no nosso corpo, né? A gente tem marcado aí o que é uma ausência desse ar livre, o que é uma ausência desse movimento, o que é uma ausência de textura, né? A gente fica o dia inteiro só encostando em teclado, mouse, e ouvindo as vozes das pessoas pelo fone, e olhando pelas telas. Então, quando a gente encontra com uma pessoa, a gente olha para o céu, a gente tem ou uma planta, acompanha uma planta crescendo, a gente tem visto, eu tenho acompanhado muito o quanto as pessoas estão mais sensibilizadas com isso. E eu desejo muito que essa seja uma nova escolha, né? Essa seja uma nova opção da gente estar ao ar livre, da gente estar nessa relação com as pessoas, né? Da gente priorizar parques e praças e esses espaços públicos. Eu acredito muito que quando a gente tem esse movimento de ocupar os espaços públicos, com certeza tem um investimento maior nisso, né? Ainda mais agora que a gente vai entrar aí num período de eleição, a gente também pode olhar, né, com o olhar de quem é que está privilegiando isso nas suas propostas, né? Quem é que está olhando para a primeira infância? Quem é que está olhando para essa relação com a natureza? Quem é que está olhando para esse acesso a áreas naturais em todas as áreas da cidade?
porque infelizmente a gente ainda tem uma distribuição muito desigual desses acessos, né? Então eu acredito que a gente está aprendendo sim da importância disso, dessa relação ao ar livre, principalmente porque a gente está vivendo isso no nosso corpo. Bom, a gente está se aproximando já do final. Eu queria fazer uma última pergunta, então. Vou direcionar ela para o Daniel. Daniel, o que você acha que a ciência nos ensina sobre a relação entre a pandemia e a natureza nas suas diferentes dimensões? O que podemos fazer para evitar as próximas pandemias? Boa pergunta. Só complementando o que a Ana Carol estava falando, assim, eu poderia assinar embaixo da fala dela, muito legal, né? A gente trabalhar essa questão de acesso ao direito de estar numa área verde, né? A gente tem muitos indicativos, estudos que demonstram fartamente que veja bem, apenas o verdejamento de um bairro reduz as diferenças de saúde entre as áreas pobres e ricas, melhora todos os indicadores de qualidade de vida. Apenas verdejar, você reduz doença crônica. É muito impressionante os efeitos dos serviços que a natureza provê para as cidades, são incríveis, né? De clima, de prevenção de enchentes, de atividade econômica, diversidade, biodiversidade, de melhoria de indicadores de saúde, enfim, são serviços que não tem preço, que custam muito pouco. Cultivar uma cidade biofílica, né? Uma cidade que respeite o meio ambiente, que preze o meio ambiente, que plante árvores, que proveja acesso a áreas naturais para toda a cidade, para toda a sua população, com justiça ambiental, né? E eu acho que daí eu posso caminhar para a tua pergunta, Laís, pensando exatamente nas crianças, né? Nós estamos roubando delas o futuro, né? Nossa geração, uma geração que tem quase que uma atitude criminosa, porque a gente não mudou nosso perfil, a nossa pegada ambiental, apesar de sabermos que ela está sendo destrutiva para a natureza e sabermos que quem vai pagar o custo disso são as nossas crianças. A gente achava que a nossa geração, a minha geração que já está com 60, e a geração de vocês que está aí na faixa de 20, 30, né? Ou 40, a gente não ia pagar esse preço, mas já estamos pagando, porque a pandemia ela também é o resultado da nossa agressão à natureza, né? Dos nossos maus tratos aos animais, da forma como a gente está invadindo biomas que não nos pertencem para extrair deles um resultado econômico vagabundo, desprezível, às custas de uma destruição imensamente maior, que vai ter um custo enorme para a gente, um pouquinho mais à frente, em termos de clima, em termos de biodiversidade, em termos de destruição do futuro. Então, essa pandemia, ela nos reafirma a necessidade urgente da gente mudar. Eu não tenho muita esperança que isso aconteça, mas eu sou um utopista, eu gosto de utopias. Então, eu tenho o desejo, pelo menos, de que a gente aprenda alguma coisa, de que realmente a gente mudar. E uma das formas de mudar, gente, é exatamente, a gente volta sempre, né, Laís, essa tecla, de que levar as crianças para fora, levar as crianças para a natureza, dá a elas essa experiência, transcendendo as telas onde elas estão vendo a cachoeirinha, ou a praia, ou o pôr do sol, ver o pôr do sol de fato, ver a cachoeira de fato, tomar um banho gelado, entrar e correr numa floresta, num bosque. Essa experiência traz a elas o amor que a natureza oferece para qualquer ser humano que tenha contato com ela. É essa biofilia, né? esse desejo de estar ali, de proteger a natureza. E, portanto, quando ela perceber que ela pertence à natureza, que a natureza lhe pertence, ela não vai deixar que ela seja destruída. E uma das formas da gente mitigar a crise ambiental, ou para falar numa linguagem mais moderna, o colapso climático que está vindo por aí. E que vai trazer, entre outras coisas, guerra, fome, migração, pandemias outras, né?
extinção em massa de espécies, catástrofes climáticas, ondas de calor impossíveis, cataclismas temporais e tempestades, furacões e inundações e cidades que vão desaparecer do mapa. Sem ser catastrofista, isso está na linha. Então, a gente trazer as crianças para a natureza é uma das formas da gente começar essa transformação, para que elas, quando forem adolescentes e adultos, façam essa defesa, se envolvam nesse ativismo, porque a gente precisa se envolver nele agora, nesse momento. Já passou da hora, eu estou sendo aqui a Greta. Chega, isso é inaceitável. É inaceitável que a gente continue usando as mesmas formas de energia, usando o plástico da mesma maneira, que a gente continue consumindo carne desse modo, que a gente continue achando que carro é a solução. Não é mais. Nossos filhos não têm que ter carro. A gente não tem que... Eu parei de comer carne, praticamente. Meu consumo de carne é praticamente zero atualmente. Quando não tem nenhum recurso, eu estou na comer lá um salgadinho, qualquer coisa, porque não tem outra coisa. Acho que eu comi uma vez, nos últimos 4 meses, eu comi talvez 50 gramas de carne. E eu era um consumidor regular. Essas coisas a gente tem que fazer no nosso dia a dia e também exortar, ajudar os outros a terem essa consciência. Trabalhar esse tema o tempo todo. Eu tenho feito isso nas redes sociais. A gente tem que ser ativista contra as queimadas, contra o garimpo, contra a invasão, contra a grilagem da Amazônia, do Pantanal, esses absurdos que estão acontecendo no nosso país. A gente tem que combater este governo, que é um governo de destruição, que é um governo que só vai provocar mais destruição ambiental e que vai ter um custo direto na nossa vida, nas chuvas negras e na falta de água, nas secas, que é do doutor Ricardo Salles, esse criminoso que tá passando a boiada. Esse é o antiministro. A gente tem que estar olhando para essas coisas. Isso é o nosso futuro, é o futuro dos nossos filhos, é o futuro onde nossos filhos vão viver. Não é possível que a gente fique mais passivo, negligenciando que uma geração inteira vai ter uma vida muito pior do que a nossa, porque a gente está nessa inação. Então, levar as crianças para a natureza, mudar de atitude e trabalhar na base realmente do ativismo, para que a gente tenha cidades mais ambientalmente corretas e justas, para que a gente tenha mudança de padrão de consumo energético, de consumo em geral. Enfim, esse ativismo ambiental que tem que pertencer a cada um de nós e que vai justamente evitar as próximas pandemias. A pandemia é um resultado da agressão ao meio ambiente, dos maus tratos dos animais, a pecuária, né? O CDC de Atlanta, lá, o órgão máximo de epidemiologia dos Estados Unidos, a simulação que eles fizeram em 2018 ou 2019 de uma pandemia mundial ainda mais mortal do que a nossa, foi a partir da criação de porcos no Brasil. O ambiente de simulação era um vírus que surgia numa criação de porcos no Brasil. Nós não estamos longe da próxima pandemia, e ela pode ser bem pior do que essa. Ela, pelo menos, poupou as crianças, que seja algum elogio que a gente pode fazer a esse coronavírus. Então, muita atenção para essa questão. A única coisa que eu posso pedir, infelizmente, quem está nos ouvindo aqui, quem está no Livemundi nesse momento, são as pessoas que têm um pouco essa consciência, porque o Livemundi é um festival de vida sustentável. Então, cabe a nós levar essa mensagem fora também, como a Ana Carol falou muito bem, nós temos eleições municipais nesse momento. Né? As eleições municipais são a eleição para a gente intervir no meio ambiente, não é a eleição federal nem estadual, é a municipal, é ali que a gente vai ter mais resultados em construir um mundo melhor, ambientalmente mais justo. Então, cabe a nós, não é só votar no candidato, não, identificar e votar no candidato, cabe a nós divulgar, fazer campanha, esses candidatos para a periferia, para onde as pessoas não têm a menor ideia de que isso é importante, onde elas estão sob o domínio das milícias, sob o domínio dos políticos do baixo clero, né, pelo domínio de fundamentalismos religiosos que estão impondo falsas candidaturas, falsas promessas, enfim. Daniel, infelizmente vou ter que te interromper, porque realmente terminei. A gente está chegando aqui no final, mas concordo, a natureza é um direito de todas as crianças. Acho que é importante a gente lembrar o que diz o artigo
227 da Constituição Federal, que as crianças têm prioridade absoluta e que elas são de responsabilidade não só da família, mas também da sociedade e do Estado. Então, sim, todos nós temos esse dever, né, de cuidar e de zelar por esse direito que todas as crianças têm em contato com a natureza. E acho que é isso, a gente vai ter que terminar agora. Muito obrigada por terem acompanhado nossa conversa. Agora você fica com uma apresentação do Júlio Guerra e em seguida com o diálogo Aprender e Apreender. E eu convido vocês a conhecerem também a Feira Livemundi, que está rolando virtualmente, livemundi.com/feira, com a seleção de produtos de marcas parceiras entre alimentação, livros, moda e design. Então, aproveitem bastante. E se a gente tiver um tempinho ainda, mais uns 2 minutinhos, eu queria, então, voltar com a possibilidade de passar um filme, que era o filme para a gente ver as crianças brincando na natureza, para a gente sentir um pouco do tom da nossa conversa aqui, né? Que a gente veio falar, estamos falando nessa última 1 hora. Então, por favor, o próximo filme das crianças brincando na natureza na cidade. Passarinho, aquele pequenininho. Bom, muito obrigada. Então, Daniel, Ana Carol, muito obrigada pela presença de vocês. Um prazer enorme compartilhar esse ativismo em prol das infâncias ricas em natureza. Obrigada pelo nosso papo hoje, que foi muito bacana. E é isso aí. Agora vocês ficam, então, com a apresentação do Júlio Guerra e, em seguida, com o diálogo Aprender e Apreender. Aproveitem.